Olá, sou o Flávio e irei apresentar-vos esse tutorial do software Crystal Ball voltado para a análise de riscos de custos. Estimar o custo de um projeto pequeno já não é uma tarefa muito fácil, mesmo tendo um breve conhecimento sobre as principais variáveis do processo. Quando um projeto inclui 100.000 ou até mais elementos variáveis, fica ainda mais difícil calcular qual será o custo estimado daquele projeto e qual é a melhor maneira de analisar e quantificar qual o valor médio a ser reservado para a execução do projeto, além, é claro, de considerar também o risco deste valor ultrapassar o necessário. Na apresentação de hoje, estaremos focados nas soluções de problemas de custos através do Excel. Nos próximos slides, iremos considerar diversos riscos no trabalho, que podem complicar e alterar significativamente as análises de risco. Primeiramente, veremos por que a análise de risco é uma peça muito importante na estimativa de custos do processo. Posteriormente, veremos os desafios dos negócios enfrentados hoje em dia na estimativa de custos. Veremos também quais são as peças-chave para a superação desses desafios de um modo a atingir o sucesso pleno da estimativa de custos. Discutiremos também a melhor, mais simples e eficiente solução para a obtenção do sucesso nos desafios atuais de estimativa de custos. E, finalmente, discutiremos quais foram os benefícios e conclusões das soluções apresentadas e qual é o próximo passo a ser tomado. Como um profissional da área, você preferiria ter a informação de que o projeto terá um custo de 100 milhões de dólares ou a informação de que as chances de o projeto não ultrapassar os 100 milhões de dólares é de 70%, com uma certeza de que 30% são de custos excedentes. E o custo do combustível, assim como o risco de um atraso de transporte, por exemplo, são os dois mais importantes riscos e podendo assim ser mitigados e, consequentemente, reduzir o risco no caso de falhas. O custo estimado fornece um resultado, uma previsão da qual será o custo do projeto. Porém, a previsão nunca está completa se não possuir um intervalo de confiança, pois todos nós sabemos que diversos problemas podem ocorrer de natureza diferenciada, levando assim a estimativa de custos sem um intervalo de confiança a falhar. Quando se faz esta análise considerando esses riscos, as chances da estimativa falhar reduzem consideravelmente, pois a grande maioria dos eventos que poderiam impactar no custo final já estão sendo considerados na análise. Ultimamente, a análise de risco tem sido o melhor e mais eficaz modo de calcular qual o valor ótimo a ser reservado para a execução de processos, pois, como citado anteriormente, esse tipo de análise inclui riscos que são desconsiderados em outras análises, muitas vezes porque são incompreendidos, pobremente comunicados ou até mesmo ignorados, e podem conduzir o profissional a um cálculo supersaturado, o que frequentemente resulta em uma diferença entre lucro e prejuízo para as empresas. Os estimadores de custos frequentemente enfrentam desafios substanciais em seus trabalhos, desafios que muitas vezes não são superados pela falta de uma ferramenta adequada. Alguns desses desafios podemos ver abaixo, como por exemplo, quais são os melhores, mais prováveis e piores casos de custos? Como usar dados históricos para melhorar a estimativa? Qual a probabilidade de ocorrer saturações no projeto? Quais riscos assumir? Como mitigá-los? Como correlacionar elementos de risco? Entre diversos outros fatores de risco. Para a superação dos desafios anteriores, alguns requerimentos-chave nas ferramentas de análise são necessários, como, por exemplo, fornecer meios de correlacionar os elementos de risco, fornecer métodos de otimização selecionando quais riscos assumir e quais mitigar, fornecer dados visuais e gráficos e também relatórios que efetivamente conduzam os resultados da análise de risco ao público interessado, calcular a exposição de riscos e contingências correspondentes àquilo que deveria ser planejado para qualquer nível de probabilidade ou certeza. Fornecer métodos que podem capturar dados experientes sobre o assunto e traduzir isto para a variação no elemento de custo. Permitir a adição de eventos de risco à análise de riscos de custos.
Fornecer métodos comprovados de previsões estatísticas que usam dados históricos quando disponíveis para melhorar a definição de intervalos de incerteza sobre elementos de custos, entre diversos outros requerimentos. A solução é o software Oracle Crystal Ball. Esta poderosa ferramenta, que funciona apenas como um suplemento do Excel, além de não exigir que o usuário altere sua planilha de trabalho atual, pois a maioria das empresas já trabalham com o Excel, ainda permite que o usuário faça uma correlação entre diversas hipóteses de entrada, otimize para escolher qual a melhor combinação de cada risco a ser assumido e quais riscos podem ser mitigados. Ele usa também técnicas de simulação de Monte Carlo para calcular o grau de certeza, probabilidade e mais provável para qualquer previsão. Usa séries temporais de ajuste de distribuição de dados históricos para derivar intervalos de entrada, entre várias outras funcionalidades extremamente importantes. Temos aqui um dos vários exemplos do uso do Crystal Ball para análise de riscos. Nesse exemplo da British Petroleum, podemos ver que as soluções de previsões probabilísticas ajudaram a empresa a gerenciar custos e riscos dos campos petrolíferos, quantificar incertezas pela incorporação de julgamentos de especialistas sobre o alcance e a probabilidade de resultados no mundo real. Mais de 500 engenheiros em mais de 20 países usam a Crystal Ball para a previsão temporal e de custos para uma vasta maioria de projetos grandes do setor petrolífero, aproximadamente 90% de todos os novos poços do mundo todo. Com a Crystal Ball, use dados históricos para melhorar a estimativa. Saiba qual é a exposição ao risco de custo ou contingência. Derive qualquer cenário desejado. Comunique os riscos às partes interessadas. Saiba quais riscos assumir e como mitigá-los. Correlacione os elementos de risco. Saiba qual a probabilidade de ocorrer saturações, entre diversas outras funções. Obrigado por assistir a esta apresentação. Qualquer dúvida ou interesse maior, não deixe de nos contatar para fazermos uma análise e executar melhorias em sua empresa. Obrigado e tenha um ótimo dia.